Abra a sua Bíblia. Primeira Epístola de Pedro. Para aqueles que estão nos visitando, saiba que aqui em nossa igreja nós temos o hábito de pregar uma série de mensagens num livro da Bíblia, e o livro escolhido nesses dias tem sido a primeira Epístola de Pedro. Chegamos ao capítulo 4. E hoje focalizaremos os versos 12 a 19. Abra então a sua Bíblia, 1 de Pedro 4, versos 12 a 19. Eu farei a leitura, você vai acompanhar silenciosamente aí, espero que acompanhe com interesse, com fé, com alegria, porque é a palavra de Deus que vamos ler. Eu lerei numa versão ligeiramente diferente da que nós usamos aqui. Nós usamos a Almeida Atualizada e eu tenho usado a Nova Almeida Atualizada. São pequenas diferenças. Diz o seguinte, 1 de Pedro 4, 12 a 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão daquilo que acabamos de ler. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires nos reunir mais uma vez em torno da tua palavra, cuja leitura acabamos de fazer. E agora, Senhor, quando vamos nos esforçar para compreender o sentido daquilo que lemos, nós te pedimos que nos ilumine com o Espírito Santo, a fim de que tenhamos uma boa compreensão do sentido do texto que temos diante de nós. E que, tendo esta compreensão, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Dizem os críticos do cristianismo que o problema do sofrimento é o calcanhar de Aquiles da fé cristã. Segundo esses críticos, a existência do sofrimento no mundo depõe contra a existência do Deus dos cristãos.
Por quê? Porque os cristãos creem numa divindade, num Deus que é bom e, ao mesmo tempo, onipotente. Então, os críticos dizem: isso não é possível. O sofrimento, a presença do sofrimento no mundo, joga por terra essa ideia de um Deus que é bom e, ao mesmo tempo, onipotente. Porque se Deus é bom, não deveria ter sofrimentos no mundo, ele deveria acabar com o sofrimento do mundo. A não ser que ele seja bom, mas ele seja impotente. Ele seja bom, mas não pode fazer nada para dar fim ao sofrimento que há no mundo. Então, os críticos dizem que o Deus do cristianismo é uma impossibilidade lógica, porque ele não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo. Porque se ele fosse bom e onipotente ao mesmo tempo, o sofrimento tinha que ser extirpado da face da terra. Irmãos, essa pode ser uma crítica dos que se opõem à fé cristã, mas eu creio que esta também pode ser uma dúvida que aflige o coração crente. Por exemplo, o salmista Asaf diz lá no salmo que escreveu que em meio ao sofrimento ele quase foi tragado pela dúvida. Por que sofremos? Por que comigo? Quem nunca fez essa pergunta? Por que comigo? O que foi que eu fiz? Afinal de contas, eu sou um crente, eu sou um servo do Senhor. Portanto, a minha vida deveria ser mais fácil. Quem nunca fez essas perguntas? Talvez você não tenha verbalizado. Mas lá no fundo do coração, a gente às vezes pergunta: por quê? O que eu fiz? Por que comigo? Irmãos, Pedro sabia muito bem que todos nós podemos ser assaltados por essas dúvidas quando nós sofremos. Pedro sabia muito bem que quando o sofrimento bate à nossa porta, a gente pode fazer essas perguntas e ficar sem entender. Foi por isso que Pedro escreveu essas coisas que acabamos de ler ainda há pouco. Quando Pedro escreveu essas coisas, ele desejava ajudar os crentes no meio do sofrimento deles. Então, hoje, quero convidá-lo a aprender um pouco com Pedro, ou melhor, aprender com o Espírito Santo, que inspirou Pedro a aprender a respeito do sofrimento na vida cristã. O que a gente pode aprender com esse texto a respeito do sofrimento na vida cristã? Primeira coisa que você pode aprender e deve é que o sofrimento é parte da vida cristã normal. Vou repetir. Se você quiser anotar aí, pode anotar. Lição número 1. O sofrimento é parte da vida cristã normal. Verso 12, Pedro diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Não estranhem o sofrimento. Não estranhem.
Não pensem que tem alguma coisa errada com vocês. Não estranhem. Não pensem que Deus deixou de amar vocês. Não estranhem. Não pensem que Deus deixou de ser fiel. Não pensem que Deus esteja cometendo algum erro, algum equívoco. Não pensem que Deus tenha deixado de ser sábio. Não pensem que Deus deixou de ser bom ou que ele seja impotente. Não estranhem. Não estranhem. O sofrimento é parte da vida cristã normal. Ainda no verso 12, Pedro diz aí, no final do verso 12, não pense que alguma coisa extraordinária esteja acontecendo. Ou seja, o sofrimento não é uma coisa estranha à vida cristã. Não é algo extraordinário. Sofrimento não é acidental na experiência cristã. Aliás, o cristão deveria esperar pelo sofrimento, porque ele é parte da vida cristã normal. Você não deveria ficar surpreso. Sofrimento deve ser esperado na vida cristã, é algo normal. É algo normal na caminhada do crente. E por que é que você deveria considerar como algo normal? Pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque nós estamos vivendo num mundo sobre o qual Deus impôs uma maldição por causa do pecado. Maldita é a terra por vossa causa, disse Deus aos primeiros seres humanos. Portanto, é natural, é normal que, estando debaixo de uma maldição, nós soframos. É algo normal por isso. Nós acostumamos a falar na nossa tradição reformada da graça comum. Isto é, aquele tipo de graça que Deus derrama e que atinge a todos, crentes e incrédulos. Não é? Então, tem uma graça comum de Deus em funcionamento no mundo. Mas você não deveria se esquecer que há também uma desgraça comum. Há um certo tipo de sofrimento que atinge a todos, indistintamente. Acidentes atingem cristãos e não cristãos, não é verdade? Doenças vitimam crentes e incrédulos. Todos sofremos indistintamente. Então, há um tipo de sofrimento que é comum a toda a raça humana, porque Deus impôs uma maldição sobre nós. Mas, além desse tipo de sofrimento, embora haja esse tipo de sofrimento que atingem a todos indistintamente, há também aquele tipo de sofrimento causado pelos nossos próprios pecados. Embora nós já sejamos essencialmente novas criaturas em Cristo Jesus, nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. Nós ainda não somos totalmente novas criaturas. E por isso nós sofremos muitas vezes por causa das nossas próprias escolhas tolas, por causa das nossas próprias escolhas pecaminosas. Portanto, você, não sendo totalmente nova criatura, embora seja crente, não deveria estranhar, porque muitas vezes nós sofremos por causa da nossa própria
tolice. Sofrimentos causados pelos nossos próprios pecados. Mas além desses dois primeiros tipos de sofrimento, há também um terceiro tipo de sofrimento, e eu creio que é exatamente deste terceiro tipo que Pedro está tratando aqui, que é um tipo de sofrimento específico da vida cristã. É aquele sofrimento que nos vem por causa da nossa identificação com Jesus Cristo. E eu creio que é esse tipo de sofrimento que os primeiros leitores desta carta estavam enfrentando. E Pedro tem em mente aqui nesta passagem. Eles estavam sendo vítimas de incompreensão, estavam sendo vítimas de perseguição, de zombaria, de injúrias, de difamação, de deboche, por causa da fé. E a eles Pedro diz: não estranhem. É natural que vocês sofram. A vida cristã é mesmo assim. Aqueles que estão identificados com Cristo podem esperar esse antagonismo. Aliás, Pedro diz que esse tipo de sofrimento nós não deveríamos estranhá-lo, mas deveríamos inclusive nos alegrar com ele. Porque padecer esse tipo de sofrimento, Pedro diz aí, é ser coparticipantes do sofrimento de Cristo. Está no verso 13. O tipo de afrontas que os cristãos sofrem por causa da sua fé não são contra eles exatamente, mas contra Cristo. Eles nos atingem por causa da nossa identificação com Cristo. Então, esse é um tipo de sofrimento característico da vida cristã. É um tipo de sofrimento que só o crente conhece. Por isso, Pedro diz que é motivo de alegria, porque é sinal do seu pertencimento a Cristo. Então, Pedro diz: não estranhem, mas alegrem-se. A mesma ideia está aí, se você estiver com a sua Bíblia aberta, pode conferir. Está aí no verso 13, início do verso 13 e no verso 14. Pedro diz: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. E no verso 16, a mesma ideia. Ele diz: se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, essa é a primeira lição. Você não deveria estranhar o sofrimento na vida cristã. Sofrimento é parte natural da vida cristã normal. Primeiro, porque estamos num mundo que foi amaldiçoado por Deus. Segundo, porque ainda somos pecadores e fazemos escolhas tolas. E terceiro, porque estamos identificados com Jesus. E o mundo odeia o Senhor. E por causa da nossa identificação com Ele, sobra para nós. Nesse caso, Pedro diz: alegre-se, porque é sinal do seu pertencimento ao povo de Deus. Mas, irmãos, há uma segunda lição que nós podemos aprender aqui. A segunda lição que você deve aprender sobre o sofrimento é que o sofrimento na vida cristã tem sempre um propósito benéfico. Essa é a segunda lição. Sofrimento na vida cristã tem sempre um propósito benéfico. Onde é que está isso aí no texto? No verso 12. Dê uma olhada no verso 12. Pedro diz aí no verso 12 que o sofrimento dos crentes é destinado
Apolos aprova. Então, qual é o propósito do sofrimento na vida do crente? Colocar o crente à prova. O que é isso? Note aí que Pedro usa a metáfora do fogo para falar do sofrimento. Então, isso significa que Pedro tem em mente uma fornalha que provava os metais. Uma fornalha onde os metais preciosos eram testados e purificados. Por meio do processo de fundição, o nível de pureza do metal, o ouro, por exemplo, era revelado. E não apenas revelado, mas o mesmo processo de fundição possibilitava a retirada das impurezas que ainda estavam no metal. Então, ao dizer que o fogo do sofrimento é destinado a provar os crentes, Pedro está dizendo que na vida cristã, o sofrimento serve para nos testar e nos aperfeiçoar, assim como o fogo faz com o metal. Então, o sofrimento sempre tem um propósito benéfico na vida cristã. Pedro aqui está fazendo coro com Paulo, não é? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Ou seja, para os crentes, sofrimento é sempre usado e canalizado para o próprio bem deles. O propósito de Deus no sofrimento dos seus filhos é sempre aperfeiçoá-los. Então, quando o sofrimento bater a porta, lembre-se de que ele é parte da vida cristã normal. Segundo, lembre-se de que ele tem sempre um propósito benéfico. Há uma terceira lição aqui que eu quero que você aprenda. Em terceiro lugar, você deve aprender nessa passagem, porque Pedro está dizendo isso aqui, que Deus se importa com o sofrimento dos seus filhos. Deus se importa com o sofrimento dos seus filhos. Os leitores de Pedro, os primeiros leitores dessa carta, eu disse ainda há pouco, eles estavam sofrendo por causa da fé. Portanto, estavam sofrendo injustamente. Eles estavam sendo vítimas de injúrias. Por isso, Pedro aqui os faz saber que Deus haverá de tratar das injustiças que eles estavam sofrendo. Onde é que está isso? Veja na sua Bíblia, versos 17 e 18. No verso 17, Pedro diz que chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. O que é isso? Essa é uma expressão do Antigo Testamento que Pedro usa aqui para aplicar aos seus leitores. Essa expressão aí, começar o juízo pela casa de Deus, é uma expressão muito usada pelos profetas do Antigo Testamento para dizer que, ao julgar o pecado, Deus sempre começa tratando do pecado do seu próprio povo. Esse é o modus operandi do Senhor no Antigo Testamento. Então, com base nesse modus operandi do Senhor,
Pedro levanta aqui a seguinte questão, aí no verso 17 e 18. Se Deus trata com severidade o pecado do seu próprio povo, então nós podemos ter certeza que não ficarão impunes os pecados dos ímpios. Portanto, Pedro está dizendo aos seus primeiros leitores: aqueles que estão zombando de vocês, aqueles que estão injuriando vocês, não perdem por esperar. Deus não vai deixar essa injustiça barata. Então, Pedro quer que os seus primeiros leitores saibam que Deus se importa pelo que eles estavam passando. Estavam sendo injuriados, sendo difamados por causa da fé. Então Pedro diz: olha, lembre que Deus julga o pecado, inclusive do seu povo. Se com o seu povo Deus trata, que dirá aqueles que estão fazendo o seu povo sofrer? Entendeu? Versos 17 e 18 é isso aí. Chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, diz Pedro, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Ou seja, se Deus trata até do nosso próprio pecado, não vai deixar barato, não é? Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Então, Pedro quer que você saiba que Deus se importa com seu sofrimento, sim. Ele está vendo. Ele sabe pelo que você está passando. E se você estiver sendo vítima de injustiça, fique tranquilo. Deus vai tratar disso. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então, quando o sofrimento bater a porta, lembre-se de que é parte da vida normal. É assim mesmo. Jesus deixou claro, no mundo vocês vão passar por aflições, mas desanima não, tenha bom ânimo, eu venci. E vocês, unidos a mim, são mais do que vencedores. Então lembre-se primeiro que é parte da vida cristã normal. Segundo, quando o sofrimento bater a porta, lembre-se que ele é destinado a provar-nos, ou seja, nos aperfeiçoar. E terceiro, quando o sofrimento bater a porta, lembre-se que Deus se importa. Deus se importa com a sua dor, Deus se importa com o seu sofrimento. Tem alguém que se importa. Finalmente, tem uma última lição aqui. Depois de dizer que o sofrimento é parte da vida normal, depois de dizer que ele tem um propósito benéfico na vida do crente, depois de dizer que Deus se importa com as injustiças que sofremos, quando chega no verso 19, ele fala, por isso, por causa de tudo isso que eu acabei de dizer, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro aqui está nos ensinando a lidar com o sofrimento. O que você tem que fazer quando o sofrimento bater a porta? Entregar a sua alma. Também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma. O que significa isso? Entregar a alma ao Senhor. Significa confiar a sua vida a Ele. Entregar-se a Ele completamente em meio ao sofrimento. Descansar nele. Confiar nele. E note que Pedro chama o Senhor aqui de fiel Criador.
Pedro está lembrando que ele é o Criador de todas as coisas. O que isso significa? Isso sugere a sua soberania, o seu poder absoluto sobre todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada nesse mundo que esteja funcionando fora do controle dele. É ele quem criou todas as coisas, portanto, ele tem controle absoluto sobre tudo. Então, entregue a sua alma. Confia nele. Ele é o Criador. Ele tem todo o poder. Ele é soberano. Não tem absolutamente nada que esteja fora do controle dele. Mas ele não é apenas o Criador. Ele é o fiel Criador. Ele é confiável. Ele é digno de confiança. Então, o que eu tenho que fazer, pastor, quando o sofrimento me atingir? Entregue a sua alma ao fiel Criador. Descansa nele, confia nele, espera nele. E olha como é que o verso 19 termina. Entregue a sua alma ao fiel Criador, como? Na prática do bem. Na prática do bem. Pedro sabe que quando a gente está sofrendo, a tendência nossa é nos encher de amargura, de ressentimento, de raiva, não é? Não quero mais orar. Não vou mais na igreja. Não precisa mais contar comigo. Não é assim que a gente age? Pedro diz: continue fazendo o que tem que fazer. Continue na prática do bem. Continue amando as pessoas. Continue servindo ao Senhor. Percebe? É isso que Pedro está dizendo aqui. Como é que você entrega a sua alma ao Senhor? Pedro diz: faça isso praticando o bem. Continue fazendo o que tem que ser feito, mesmo no meio do sofrimento. Continue servindo. Continue amando as pessoas. Continue adorando o Senhor com seus irmãos. Continue orando. Em lugar de se ressentir, de amargurar-se, de desanimar-se. Então é por isso que ele diz: entregue a sua alma ao Senhor na prática do bem. Os críticos do cristianismo dizem que a existência do sofrimento no mundo depõe contra a nossa fé. Porque Deus não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo. Ou ele não é bom, por isso sofremos, ou ele não pode fazer nada, por isso sofremos. Curiosamente, às vezes, a gente também fica com dúvida, né? Por que, Senhor? Por quê? Por que comigo? Eu sou teu servo. Eu procuro fazer as coisas certas. Por que, Senhor? Pedro diz: não estranhe. Considere que é parte da vida normal, da vida cristã normal, o sofrimento. Considere que Deus tem sempre propósito sábio. Considere que Deus se importa. E entregue a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Irmãos, que Deus nos ajude, que a dúvida não assalte o nosso coração e que nós possamos confiar na palavra do Senhor, que Ele é o nosso Criador fiel, confiável.